Agora sim, bom dia oficialmente. Então vamos lá, gente. A gente vem para o nosso último encontro do ano. Bateu certinho com, né, o último capítulo do livro. E eu confesso, eu e Vivi, a Vivi também, eu acho que parece que também. Eu li hoje de manhã, gente. Foi o que deu. Então pode ser que uma coisa ou outra, né, passe aqui, mas aí a gente está em grupo. Então a ideia é a gente tentar aí se ajudar para trazer os temas, né, que esse capítulo. Acho que é um capítulo bem interessante. Acho que ele até resumiu muito bem assim, mas se a gente fosse pensar em colocar uma roda para a gente conversar sobre, a gente ficaria talvez um dia ou mais, né? Porque é bastante coisa. Deixa eu só aceitar a Valéria. Então a gente pode começar de repente, sei lá, alguém quer começar trazendo algum ponto. Acho que ele já inicia falando sobre motivação, né? Então a ideia do capítulo é falar sobre, né, motivação, felicidade, né? Isso inclui algumas variáveis. Então talvez, né, pensar um pouco da questão da motivação, né? E acho interessante quando ele traz a ideia da motivação de curto prazo e de longo prazo, né? E o quanto isso também traz a ideia, né, mais para frente que ele fala da felicidade, né? Onde ele traz hedônica e eudaimônica. Mas pensando nas motivações, até mesmo, acho que me veio muito quando eu lia, né, eu trabalho com a parte de alimentação, a Valéria talvez também tenha tido, né, essa, talvez, ligação, o quanto a alimentação, pensando em questão de motivação, ela tem de ser algo de curto prazo, né? As pessoas buscam o alimento de forma, né, como regulador emocional, traz um prazer, né? Então a gente não vai buscar qualquer alimento nessas horas. E como é difícil para algumas pessoas adiar essa gratificação, né, do alimento, né? Então, principalmente, vamos assim dizer, os alimentos que são mais hiperpalatáveis, os alimentos doces. Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade. E é uma coisa que eu faço com meus pacientes, não colocar isso como proibido, um alimento que não é permitido, porque, sei lá, a pessoa está tentando emagrecer ou coisa do tipo. Muito pelo contrário. O que eu faço e ensino, inclusive, é adiar, né, essa gratificação. Até mesmo para a pessoa perceber, além da questão, né, que pode estar por trás, que pode ser uma questão mais emocional, que ela pode comer isso depois. Só não precisa ser necessariamente naquela hora, né? Então, acho que também a gente poder identificar, e aí a atenção plena entra na prática da meditação, para a gente reconhecer o que realmente está presente, para a gente poder separar essas coisas, né? Então, trouxe essa questão da alimentação aqui, mas a motivação ele traz, né, nesse sentido de que a curto prazo tem a ver mais com os prazeres, as coisas mais imediatas, né? E as de longo prazo, ele já coloca com uma outra ideia, inclusive trazendo a questão de valores, né? Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, né? Se tiveram alguma ideia a respeito, né, desse momento da motivação, o que que vocês entendem por motivação, né? Então, acho que é uma palavra muito usada hoje, né? Até mesmo essa febre que deu na época dos coaches, né? Então, as frases motivacionais, então, né, o que move as pessoas, né? A própria palavra fala, né, mover uma ação, né? Então, a curto prazo, né, como ele coloca, de repente, algo que, sei lá, é prazeroso, move a gente a buscar, né, um alimento, por exemplo. Mas a longo prazo, né, que tem a ver com os nossos valores, com algo que é mais subjetivo, né? Então, alguém gostaria de falar sobre? Quietinhos hoje? Assunto, assunto difícil, né? Às vezes, porque eu percebo que a longo prazo as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né? Ainda mais valores. Acho que as pessoas também não olham muito para isso, né? Quais são os valores na sua vida? Até ele fala no livro, né? Eu acho muito importante isso, que a cultura, assim como a religião, influencia muito nos nossos valores. E aí ele fala assim, a importância da gente questionar a respeito disso, porque muitas vezes a gente está indo porque lá a gente aprendeu, né? Nossos pais colocaram, a religião colocou, as comunidades que a gente pertence, e a gente vai fazendo isso por uma questão de pertencimento, mas aí ele traz, isso realmente faz sentido para você? E essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo que chega até mim de alguma forma, né? Quando passa por algum processo comigo, o sentido daquilo, né? Isso traz um sentido? Você faz porque isso traz algo, né, para si, no sentido mesmo assim de bem-estar, né? Ou de fazer seu coração feliz. Eu uso muito esse termo, né? Seu coração fica feliz com isso, porque senão a gente só tá lá, né? O ratinho ali na roda ali e segue fazendo. Então, eu acho que isso me veio bem no começo, assim, e aí eu gostaria de saber de vocês aí, o que vocês acham a respeito. Vou falar um pouquinho Vai. sobre.
Sobre motivação, então. Tão falado, né, como você bem colocou, hoje a gente vê muito nas redes, né? Ai, o que que te motiva, motiva, e a motivação, e ele fala, ele vai falar muito sobre os circuitos, né? Os neurotransmissores, essa recompensa imediata, ele vai falar da dopamina, né? Inclusive da dopamina barata, que é isso, né? Essa falsa sensação ali de realização. Porque as pessoas falam, ah, dopamina é para sentir prazer. A dopamina não é para sentir o prazer, a dopamina é que te dá um impulso do fazer e uma falsa promessa de satisfação, né? Então, você fica ali rolando o feed, os jogos hoje, né? Estamos aí vivendo um grande problema em relação aos jogos, muita dependência, tanto de, né, de bets e jogos eletrônicos com crianças e adolescentes. E aí eu vejo, né, e até estudando a parte de emoção, motivação, a motivação ela é uma armadilha, né? Você ficar só dependendo da motivação. Ah, eu vou fazer X situação se eu me sentir motivado. Principalmente quando falamos de transtornos, né? Transtornos depressivos, por exemplo, né? Ah, mas eu não tenho motivação. Ou pegar como outro exemplo, ai, não estou com vontade de fazer isso. Mas não dá para ficar, entrar nessa armadilha de esperar que a motivação vai bater na porta. Oi, cheguei, e agora você pode fazer. E eu vejo que hoje tem essa inversão, né? As pessoas esperam muito essa dopamina aparecer para que as coisas aconteçam. E aí, por que né, eu vejo isso? Para não lidar com o desconforto. Né? Hoje, essa busca, né, por esses prazeres imediatos nada mais é para não ter esse encontro com o desconforto, né? Essa falta de prazer. E aí, quando ia agora de manhã, e aí me vem muito até os questionamentos, né? Assim, para mim, o que realmente me motiva? Aí eu fiquei, acho que a Célia, não tinha visto que a Célia estava aí. O que realmente me motiva? Fiquei pensando, né? E aí me vem o livro, né? O encontro, o conhecimento, né? As relações, e vai de encontro aos valores. Porque se hoje a gente não se conecta com os nossos valores e a vida não anda em direção aos valores, a gente se perde. E aí é para tudo, é nos relacionamentos, é no trabalho, né? Se você tem um parceiro onde tem valores completamente opostos, como que uma relação vai dar certo? Como que uma sociedade vai dar certo? Onde um tem um valor de justiça forte e o outro tem um senso, né, um valor totalmente oposto, ou não se importa com a... E aí a receita não vai dar assim muito, né, não vai fechar, a conta não vai fechar. E aí me veio todo esse, mas na hora, enquanto eu lia, me vinha muito isso, né? Essas armadilhas, né, de quando se fala tanto em motivação. Ah, é só se motivar. Não é, né, gente? Ah, eu não sei, falei pra caramba. Não, foi ótima. Assim, acho que vi algumas coisas conforme você falava. Primeiro, acho que é aquele ponto que eu trouxe aqui, né? As pessoas não olham para os valores e muitas nem sabem o que é isso direito. Eu já cheguei a perguntar e a pessoa fica com aquela cara de ué. Então, acho que isso também é uma falha. Acho que, não vou dizer da sociedade, né? Mas talvez até do sistema educacional. Acho que colocar isso, até mesmo, né, quando a gente está na época da escola, o que que é um valor, né? O que que é importante para você? Assim, eu vejo que, pelo menos eu nunca tive isso, né? Na fase, né, pelo menos assim, da Sim, escola, e eu acho que os pais também não chegam a conversar dessa maneira. Óbvio que você entende, por exemplo, se você aprecia a família, isso é um valor para você, né? E algo e você está dentro, você sabe que isso é importante. Mas colocar para a pessoa assim, o que que é importante para você enquanto valor, né? Que nem você falou, se duas pessoas se juntam e têm valores muito diferentes, isso não tende a não dar certo, porque vai se chocar em algum momento não, né? Provavelmente vai se chocar. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que até a gente tem que se perguntar de tempos em tempos, né? Quais são os nossos valores? Eu nunca parei para pensar se na minha vida, por exemplo, esses valores mudaram. Eu acho que boa parte manteve. Claro que uma coisa ou outra acho que eu questionei porque veio.
dessa construção que veio, né, da religião, veio da família, e fala, pá, isso aqui não faz muito sentido para mim. Mas eu acho que quando a gente tem os valores muito claros para a gente, eles são os nossos norteadores, né? Eles vão guiar a nossa jornada. E eu acho que entra um pouco naquela parte que ele fala dos dois tipos de felicidade, né? Onde entra o eu, né, o teu hedônico, né, e o eu daimônico, né? Então, eu acho que entra muito nesse lugar de sentido também. Eu acho que os valores, eles conversam muito com o sentido, né, com a questão até mesmo da parte da autorrealização. Acho que se você está caminhando, né, junto com os seus valores, você vai se sentir mais realizado. Então faz muito sentido aqui, viu, Vivi? E, bom, vou deixar aqui o Henrique falar, antes da sequência. Pode falar, Henrique. Oi, tá me escutando? Sim. Ah, tá. Não, antes que a gente pule aí para essa questão da felicidade, eu acho que a grande questão assim dessa parte do livro da motivação é exatamente entender, né, o impulso que a gente tem em realizar o prazer momentâneo, né? Que é, e aí que vem, né? Tipo, o condicionamento mental, né? O mindfulness os tipos de meditação e tal. Porque é isso, assim, a Vivi estava falando, não, quais são meus valores, né? O que motiva? Não, por exemplo, ler o livro é uma coisa que me motiva, porque está muito alinhado com, com o curso que eu quero dar para minha vida, com o que eu entendo que seja o melhor para mim, e tá, né? O meu processo de autoconhecimento, de transformação e tal. Mas é uma luta tremenda, assim, você abrir mão dos prazeres momentâneos ali para você parar e ler o livro, né? É para todo mundo isso, assim, né? Então, eu acho que essa questão da motivação, né, nessa parte do livro da motivação, é isso, a gente entender que a gente tem o nosso impulso maior é satisfazer aquele desejo momentâneo, né, de prazer momentâneo, em detrimento dos objetivos de longo prazo. E, e é isso, né? Aí é ter esse autoconhecimento, ter essa disciplina e para poder lutar contra essa coisa instintiva nossa, né? Então, E acho que a assim, eu lembrei. questão. Ah, vai, pode falar, Henrique. Não, pode falar, terminei. Não, porque quando você falava, eu lembrei até quando ele colocou a questão da motivação, quando a gente fala de necessidades básicas, né? Então, fome, ele traz até mesmo fome. Aí tem a questão, né, da procura do parceiro, né? Então são questões que são evolutivas, né, que trouxeram a gente para a sobrevivência. Só que hoje a gente, por ter desenvolvido outras, né, questões, até mesmo a estrutura do cérebro, uma série de outras coisas, a gente vai buscar esses objetivos de longo prazo, como você trouxe, né? Então, acho que é aí que vai, que nem ler um livro, né? Se você, eu leio um livro, eu sei que não é tão prazeroso, talvez, de imediato, a não ser que seja um livro realmente que me prenda. Caso contrário, se eu estou estudando uma coisa, aquilo ali vai ser mais difícil. Então, talvez eu possa postergar ou colocar alguma coisa antes, de repente eu vou, sei lá, jogar um jogo, como a Vivi trouxe, que são coisas que oferecem, né, esse prazer mais imediato. E aí, como a gente traz, né, a leitura de algo que é importante, a gente vai colocar alguma coisa ali na frente, né? Eu quero oferecer um curso, isso daqui vai me trazer alguma coisa que é importante para o meu futuro, né? Um sonho que eu tenha. Então, acho que essa a questão que você trouxe mostra um pouco, né, dessa parte mais evolutiva e biológica, essa necessidade que a gente tem, né, de fome, sede, enfim, necessidades, né, fisiológicas mesmo dessas outras que vão mais por uma, eu acho que uma ideia mais do intelectual, né, dessa questão de espiritualidade, enfim, né, esses outros pontos aí. Então, assim, me faz pensar que a motivação, como a Vivi falou, não é tão fácil, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem como valor, por exemplo, a, sei lá, a saúde. Para ela não é algo, então para ela vai ser muito mais difícil se motivar se aquilo ali para ela não faz muito sentido, né? A não ser que venha algum problema, sei lá, venha uma doença. Então, ontem mesmo, antes de ontem, eu estava com um grupo de pessoas, né, que a gente pertence, assim, que são pessoas que gostam de andar de Jeep. Então, para eles é ficar sentado. Então, assim, estar saudável não muda tanto. É uma galera que sempre se encontra, bebe e tal. E aí começaram a ter conversas na mesa a respeito, né, de problemas de saúde, né? Então, por muitos anos tendo a vida assim, eles estão tendo algumas complicações agora. E aí, quando as pessoas me olham, né? Aí eu sou o ET da mesa, né? Porque eu sempre me cuidei.
Aí o pessoal, né, como que consegue? Ô, Ana, o que que a gente faz? Aí o pessoal já tá começando a brincar, né? Vou usar mão de ar. Eu falei, gente, é uma alternativa. Se para vocês isso é difícil hoje, talvez isso possa ser um recurso que vá te motivar. E conforme você vai ficando melhor, você vai adotar hábitos mais saudáveis. Lógico, tem que ter um acompanhamento. Mas para mim isso nunca foi uma dificuldade. As pessoas falam, mas como você consegue todo dia ir treinar, por exemplo? Eu falei, gente, desde pequena eu sou inserida nisso, né? De fazer exercício, era dança, era uma série de coisas. Então, eu gosto de movimentar o corpo. Então, para mim, isso já não é uma coisa. Então, eu vejo assim, uma pessoa que vai ter que negociar algo que para ela não faz sentido, não está como um valor, é muito mais difícil. Então, ali ela vai ter que, né, criar dentro de si alguns combinados, né? Ela vai ter que entender que esse processo é necessário, ela vai ter que desconstruir uma série de informações para ela, né, conseguir chegar no resultado. Então, quando ele fala disso, eu fico pensando na motivação, né, que move, por exemplo, uma pessoa. Pode ser pela dor ou por algo que, para mim, faz muito sentido, né? Fazer movimento com o corpo. Sempre gostei. Agora, para uma pessoa que nunca fez nada, você falar assim, ó, faça o mesmo que eu, não, não é assim. É um processo que demora, e às vezes demora muito. Até ela entender aquilo ali de uma maneira, talvez, né, mais assim, como posso dizer, conectada a algo importante para ela, né? Então, não sei se fez muito sentido, mas conforme você falava, Henrique, me veio muito essa ideia que ele traz, uma coisa que a gente vai se mover de qualquer forma, que nem a fome. Então, se eu tenho fome, eu vou comer, e é isso, né? Não precisa de uma motivação absurda, tá no meu corpo, isso, né, é uma resposta que a gente tem. Outra coisa é fazer algo que, apesar de ser da nossa natureza, por exemplo, movimento, nos dias de hoje, por uma série de, né, facilidades, as pessoas preferem muito mais ficar sentadas, mexendo no celular, fazendo joguinho, ou outro prazer, né, de curto prazo, do que um esforço que é se movimentar, né, ir para uma musculação, ou enfim. Então, a gente, né, eu acho que, sei lá, me fez pensar um pouco nisso, já que eu atuo mais nessa área. Mas pensando em outras questões também, até mesmo ler um livro ou um trabalho que seja extremamente desafiador, né? Então, assim, a gente ter motivação para fazer requer uma série de habilidades, né? Então, desde a questão da presença, desenvolver mais resiliência, flexibilidade, que ele entra na meditação trazendo um pouco esse olhar também. Eu acho que são uns caminhos assim para a gente entender o que move, né? Ou o que não nos move, mas mesmo assim a gente está ali, né? Então, eu acho que, sei lá, me fez pensar sobre essas coisas. Valéria? Bom dia, bom dia. Fiquei pensando aqui nas coisas que vocês trouxeram, no que eu tinha lido, e para mim fica muito claro, tipo, não tem como para mim as pessoas avançarem em qualquer coisa na vida sem o autoconhecimento. Porque se eu não consigo nem interpretar o que é um valor para mim, né? Eu vou ficar de novo fazendo porque o outro está dizendo que é importante. Ah, você tem que cuidar da saúde. Sim. E aí eu vou fazendo, replicando o automatismo. Então é sempre o automático, né? E outra coisa que eu pensei agora que a gente sempre é movido à recompensa. A gente tem que ter uma recompensa. Aí eu falo, cara, mas o momento presente ele te recompensa tanto, sabe? De você estar lá presente, quando você realmente está presente, sentindo. É tão reconfortante, é tão maravilhoso. Eu não preciso ficar pensando lá na frente. Eu posso ter este prazer agora. Então, eu entendo esses dois pontos como agregadores, nem A nem B. A gente tem essa necessidade de algo imediato, sim, e tá tudo certo, não tá nada errado, não. Mas a gente também tem que ter essa ideia mais do todo, né? Então, quando ele traz isso, o que faz bem para mim, o que eu fazer bem ao outro também se completa, né? Então, eu vejo o quanto que realmente a prática de mindfulness, de você se permitir estar no momento presente, você consegue receber essa satisfação imediata, né? Eu fiz um evento essa semana passada com chocolate e, gente, toda vez que faz é isso, né? As pessoas ficam, da gente trazer um chocolate bom, bom no sentido de ter produtos de boa qualidade, assim, quatro ingredientes, só e o outro que você compra lá no mercado que tem um monte de coisa e é basicão, né? E aí as pessoas degustam isso. E aí as pessoas ficam completamente surpresas, o que, nossa, poxa, o que é isso, sabe? Você consegue sentir um prazer estendido. Então, assim,
É bom comer o chocolate? Sim, é ótimo comer o chocolate. E quando eu estou presente, é melhor ainda. E quando você come um chocolate que é de boa qualidade, você não precisa do próximo pedaço. Então a pessoa vai percebendo aquilo, né? Então penso, puxa, por que que a gente também não pode convidar as pessoas a estar mais presente, ao invés de sempre pensar, vamos colocar uma recompensa aqui para você então fazer isso? Que tal a recompensa ser a sua presença? Né? Então, eu acho que isso já começaria a fazer uma diferença. E aí, só completando, quando eu li essa coisa da recompensa imediata, não sei, a Ana talvez já tenha assistido. Tem um vídeo que chama o teste do marshmallow. Já assistiram? Hum, Já. É. Se não assistiram, só joga lá no Google o teste do marshmallow. É muito legal, porque são crianças pequenininhas. Acho que não devem ter mais de 5 anos, né? E aí a pesquisadora, eles estão numa sala, a pesquisadora vai lá e dá para eles um marshmallow e fala assim: se você não comer, eu te dou mais um. Então, é bem o que o livro fala, né? A longo prazo, eu posso até ter um benefício maior. Mas como eu estou tão automatizada a ter que ganhar agora, né? Até por nível de sobrevivência, eu vou escolher comer esse. E aí você vê as crianças. Assim, eu uso muito isso no meu programa, né? Quando fala do impulso. Como é o impulso, né? Então, aquele vídeo, porque a criança ela mostra claramente o impulso, o desespero dentro dela querer comer aquele negócio, mas ela fica, como não como, né? E as que comeram, as que esperaram, é muito bacana, né? E aí vai mostrando assim, a longo prazo, depois acho que acompanhar essas crianças, eu não tenho muita uhum. certeza disso, mas acho que acompanhar essas crianças e essas que conseguiram ficar mais lá, aguentando este impulso sem comer, se tornaram adultos mais resilientes ou conseguiram fluir melhor nesse sentido na vida, porque é essa coisa da gente abrir o espaço, né? Que é também o que ele coloca aqui. Você abre um espaço. Quando você abre um espaço, você tem esse poder de escolha. E para mim, o nosso maior poder como ser humano, até por conta dessa nosso avanço para o nosso cérebro, é o poder da escolha. Você sempre tem o poder da escolha. Você está no comando. Mas quando o automático toma conta, aí a gente se perde, né? Então é isso. Ah, Mas fica aí a dica para quem não assistiu esse videozinho. Procurem lá, é muito legal. não, muito legal, Valéria. E assim, né, você falando, eu lembrei também, assim, né, essa questão da presença. Bom, antes de mais nada, né, a prática da meditação vai melhorar, né, essa questão de neuroplasticidade no sentido positivo. Então, as funções executivas, né, a tomada de decisão, que é isso que a Valéria falou, né, esse poder de escolha. E aí você falou dessa questão da presença, e eu achei muito interessante quando ele traz no livro que, apesar da gente, e aí vai entrar já um pouco mais na felicidade, quando a gente se depara com situações negativas, o interessante do mindfulness é justamente a gente poder olhar para isso de um local diferente. Quando a gente suspende os julgamentos, principalmente as ideias que a gente tem a respeito, e a gente vê de uma outra forma, é uma maneira de você interpretar aquilo de uma outra maneira, né? Então, acho que é isso, né? A vida é sobre interpretações. Se a gente coloca a mesma situação que né, a Valéria colocou no Marshmallow para várias pessoas, sejam crianças, adultos, cada um vai ter uma resposta ali. E claro, a gente tem essa estrutura cerebral que vai querer algo imediato, né? Já está ali nessa configuração. Então, quando ele traz um livro, eu acho muito legal, porque a forma como ele constrói é muito bacana, né? Ele mostra como que é isso, né, no nosso cérebro, como funciona o nosso organismo e as situações. Então, assim, claro, a gente já tem essa tendência. Ele até traz aquela questão do dinheiro, né? Eu achei bem interessante, né? Como ele colocou. Então, quer dizer, às vezes você vai pegar R$ 1.000, sendo que se você esperasse, sei lá, mais tipo sei lá, não sei se era um mês, você ganharia lá 1.200, mas é aquela coisa, né? É imediato. Então a meditação ela traz isso que a Valéria falou, né? Esse poder de escolha. Só que quando a gente está no automático, a gente cede, a gente tende a ceder. Então eu acho muito interessante a maneira que como ele colocou isso e como ele vai já conversando essa questão da motivação e trazendo para a ideia de felicidade. Porque nesses prazeres imediatos, a gente está buscando essa ideia de felicidade, né? Então, no final das contas, quando a gente fala na compaixão, as pessoas só querem se livrar do seu sofrimento e serem felizes. E aí a gente vai buscar. E aí existe essa ideia superficial, né, que as pessoas têm de que as coisas materiais e as coisas momentâneas trariam essa felicidade, né? O que a gente vê é que muitas vezes, sei lá, tem pessoas, sei lá, eu queria ter um baita carro lá, compra o carro, na hora você fica até animado, depois, tipo, ok, normal. E aí uma coisa que a Valéria trouxe, que eu acho que é muito bacana que ele traz no livro, é quando a gente está mais presente, as coisas mais sutis e mais simples, elas se tornam encantadoras.
Eu tenho, assim, pra mim que não sei, né? Eu faço muito isso ao longo do dia. Eu faço pausas pra apreciar o sutil mesmo, né? Tipo, meu, contemplar a vista da minha janela, olhar pra minha planta, brincar com meus animais, coisas assim, tomar um café realmente presente. E aí, esses dias eu vi um filme bem bobinho, gente. É tipo aquele filme assim, mais ideia de romântico e tal. Mas eu coloquei porque eu não queria pensar. Eu falei, vou jogar uma coisa aqui que eu tava cansada, meu corpo tava cansado. Eu quero ficar jogada no sofá e vou ver uma coisa aleatória. E aí eu gosto muito de dança. Sempre gostei desde pequena. E tinha um filme assim já de Natal, Valsa em Paris. Eu falei, vou colocar isso. Eu vi a historinha, falei, meu, a historinha melosa, é essa que eu quero, que eu não vou pensar muito. Mas uma coisa que eu achei encantadora desse filme é quando o casal lá, o cara olha pra ela e começa a perceber o quanto encantadora ela fica quando ela aprecia o momento presente. E tem várias situações, tipo assim, eles estão num restaurante, ela tá comendo, sei lá, um croissant, e ela falou, deixa eu sentir. E ela assim, ela fica vibrando comendo aquele croissant, como se fosse, tipo, a única coisa do mundo naquele momento, o cara saiu de cena e era a coisa mais importante. Então, eu acho que falta isso, né? E aí, quando ele fala das felicidades, né? Tanto a hedônica como a eudaimônica, e ele fala que o ideal seria o equilíbrio entre elas, porque ambas são importantes, né? Enquanto a eudaimônica traz mais a questão de virtudes, dessa questão do nosso aperfeiçoamento, né? De autorrealização, de um propósito, sentido, a hedônica, apesar de ser momentânea, ela também faz parte, né? E até ele fala, tem coisas que são virtuosas, que são prazerosas, assim como tem coisas que, né, são prazerosas e também virtuosas. Então, elas caminham juntos, né? Então, acho que a maneira como ele colocou ficou muito, assim, para mim ficou clara, ficou bem simples, mas me trouxe essa ideia de também reavaliar a forma como a gente está caminhando, né? Ainda mais esse mês de dezembro, né? Que fica aquela correria, todo mundo fica naquele corre, e a importância dessas pausas, né? Como a Valéria falou, de repente a gente está no momento presente, trazer esse autoconhecimento e falar, peraí, né? O que que eu estou fazendo agora? Né? Qual o sentido disso que eu estou fazendo? Né? Tô fazendo por fazer, porque tá todo mundo fazendo. Às vezes até falar, a gente fala muito como os outros falam, né? Tipo assim, eu tô na correria de fim de ano. Né? Então parece que se tornou um padrão, assim. A gente fala por falar, mas peraí, que correria é essa? Tem que ter essa correria toda mesmo? A gente tá correndo até do quê? Né? Tem que fazer o que tem que fazer rápido. O tempo tá, parece que assim, tá acabando, mas e agora? Agora tá aqui acontecendo, né? O que a gente tá fazendo se agora que, né, tá nesse corre, ou se a gente tá se organizando bem para isso, né? Então, sei lá, me veio essas ideias, Luciene, fica à vontade. Então, na hora que vocês comentaram sobre o julgamento, o que eu senti assim, o que me libertou muito, às vezes, de angústia, de algum sofrimento interno, é quando eu parei de questionar a minha, a minha forma de tomar uma decisão, o meu julgamento com relação a tomar uma decisão. E as coisas passaram a ser mais leves, tipo assim, eu tomei, porque às vezes você toma, às vezes, uma escolha simples, às vezes, tal, precisa de um prazo, você vai pedir. E aí, tipo, não, não foi a melhor escolha. E a gente começa a julgar a nossa tomada de decisão ali, julgar as nossas escolhas e vai criando ali uma certa angústia. E aí você já, não, eu já passo a não aproveitar aquele momento, porque eu já fico ligada no meu pensamento que eu estava sofrendo com aquela decisão que eu tomei. Assim, para mim, assim, isso fez muito sentido na hora que eu estava lendo o livro, que é a questão principalmente do julgamento e da autoaceitação, né? Você está aceitando ali aquela situação de uma forma leve. Olha, não deu do jeito que eu queria, não saiu conforme era o previsto, e tá tudo certo. Vamos curtir esse momento aqui, que você consegue transformar aquele momento em uma coisa mais prazerosa. Assim, para mim isso é muito motivador, porque já faz um tempo assim que eu consegui me concentrar nessa tomada de decisão, sabendo que, tipo, olha, quando eu estou tomando ela, eu sei que pode não ser o melhor que eu queria, mas como pode ser o melhor dos melhores também. E se não for o melhor, transformar aquela situação. Às vezes é difícil, nem todo mundo consegue ter essa sabedoria, mas é isso, é se desprender do julgamento da sua escolha. Eu acho que isso é uma coisa que me tocou muito aqui, né? Depois a gente vai continuar falando que teve uma outra parte também na comunicação ali que me tocou muito também. Era só isso que eu queria colocar aqui para vocês.
Ah, que legal, Luci. E eu achei bonito, assim, como você, além dessa questão da suspensão do julgamento, foi trazendo a gentileza para si mesma, né? Acho que esse olhar para nós, né, como seres que estão aprendendo, que somos falíveis, e que a gente sabe que dentro de nós há recursos para a gente se apoiar, né? Eu acho que esse fato de ter essa conversa interna, de entender, pá, opa, não foi do jeito que eu queria, mas tá tudo bem, ou né, entender que, numa próxima posso tentar melhorar isso, eu acho que isso faz total diferença. O mindfulness claro, é a porta de entrada para esse autoconhecimento, para entrar nessa autoaceitação, mas eu acho que ainda tem uma cereja do bolo, que é a compaixão, né? Que é a autocompaixão, quando a gente traz esse movimento mais gentil com a gente, né? Então, quando ele fala das práticas de compaixão, eu acho que entra nesse lugar que você falou, né? Às vezes, até de forma intuitiva, as pessoas nem sabem, mas eu sinto que, no geral, em algum momento da nossa vida, a gente faz isso, né? Ou quando a gente faz para o outro, mas às vezes a gente faz isso com a gente também, né? Não é só o eu crítico que a gente tanto fala, mas se a gente parar para pensar na nossa vida, teve momentos talvez que a gente trouxe essa conversa interna, né? O que a gente precisa cultivar mais ela, né? Assim como a gente faz com as outras pessoas. E, bom, antes de seguir, vou até deixar o Henrique falar para a gente poder entrar nos outros temas aqui, que eu já ia emendar aqui. Henrique, pode falar. Oi. É, não, aí só pegando um gancho aí nessa questão da felicidade, sim, o que eu acho interessante notar da eudaimonia que ele cita lá algumas coisas, autonomia, crescimento pessoal, domínio ambiental, propósito na vida, relacionamento positivo e autoaceitação, né, que são alguns aspectos que a pesquisadora lá enumerou como é, fazem parte da eudaimonia, né? Eu acho que isso tudo isso se resume como a forma que você, é, a sua atitude em relação ao mundo, a sua atitude em relação aos eventos, às coisas que fazem parte da sua vida, né? Que tem a ver com aquela pesquisa, né? Que 50% da felicidade são questões genéticas e biológicas, 10% são fatores externos e 40% sua atitude em relação à vida. Então é isso, assim, eu acho que a eudaimonia tem tudo a ver com isso, assim, né, quando a Luciene falou em relação assim, você não julgar a forma com que você julga você e você julga os outros, é a sua atitude em relação ao mundo, né? Se você, né, a sua autonomia, né, que é a forma com que você lida com algumas coisas lá da sua vida, o crescimento pessoal, né? A forma como você lida com a sua evolução, com o seu caminho no mundo. Então, assim, eu acho que quando eu estava lendo, eu pensei foi nisso, assim, cara, no final das contas, isso tem a ver com o você. Você lida com o mundo ao seu redor. Isso é felicidade. Isso é o que vai te trazer felicidade. Nossa, muito legal, Henrique. E é engraçado, né, você falando. A palavra eudaimonia vem para mim, já vem para mim há muito tempo, assim. Quando eu comecei a faculdade de Direito, foi a primeira vez que eu escutei, né, quando eu tinha aula de filosofia, quando o professor falava de Aristóteles, ele trouxe esse conceito. Depois veio muito forte numa das primeiras palestras que eu assisti do Clóvis, quando nem existia rede social. Isso daí eu tô falando, gente, sei lá, 20 anos atrás. E eu fiquei encantada, porque o Clóvis, não sei se todo mundo conhece o Clóvis de Barros, ele é um filósofo, né, atual, enfim, e estuda, né, enfim, filosofia como ninguém. Ele fez parte de muito tempo como fala? Da turma da USP, né, para aulas de ética. Eu cheguei a entrar em duas aulas dele, assim, sabe, invadir a aula, assim, por amigos. É uma pessoa sensacional. E eu lembro que quando eu assisti essa palestra dele, ficou fazia tanto sentido, né, essa felicidade eudaimônica, que eu cheguei a tatuar em mim, né, porque para mim vem muito nessa ideia do fazer o bem e essa maneira como eu olho o mundo, né. Então acho que claro, e traz um pouco também a ideia aqui do talento, né? E eu acho que as pessoas não precisam necessariamente olhar para isso, né? Um talento, um propósito, porque senão as pessoas podem se perder, né? Porque achar que só uma coisa responde, né, o seu ser. Eu acho que desde sei lá, o fato de você ajudar uma velhinha a atravessar a rua, né, a algo talvez maior, enfim, eu acho que o fato de a gente ser útil, de entrar nesse sistema colaborativo que ele traz, inclusive aqui no livro, pelo menos para mim faz muito sentido.
né? E acho que entra um pouco também até na ideia da compaixão, né? Que no final das contas, a compaixão, até quando a gente vai estudar essa parte da neurociência, o que mostra que a compaixão ela não só beneficia o outro, porque obviamente você às vezes faz algo para ajudar esse outro a sair do sofrimento, mas o maior beneficiado é a gente. Ele até fala, né, da questão do nervo vago, né, como fortalece isso, e isso vai trazendo bem-estar. E eu sempre falo para as pessoas, né, se você já ajudou alguém sem a intenção de que aquela pessoa te devolvesse algo, né, independente, né, se é um serviço, você sentiu bem o fato de ver essa pessoa sair do sofrimento, né? Então, eu acho que esse olhar da felicidade, da forma como ele coloca, é justamente isso que você falou, Rick, é a atitude que a gente já tem com o mundo, né? A maneira como a gente já lida e que a gente pode cultivar isso e aperfeiçoar, né? Eu acho que a gente pode sempre melhorar e, claro, isso tem a ver com muitas questões, né? Ele traz a questão genética, a questão, né, do ambiente, e eu acho que isso também super interfere, né? Então, uma coisa é você nascer no meio da favela, no meio dos traficantes e não ter visto o mundo com outros olhos como alguém que não viveu nesse mesmo ambiente. Mas eu acho interessante quando ele traz esse fator genético, porque a gente vê que mesmo nesses ambientes ruins, às vezes tem pessoas que são diferenciadas, né? Então, essa é a maneira como ela já olha para o mundo, né? Isso sempre fez questionar isso, né? Então, eu já fui para lugares de muita vulnerabilidade social, e aí você via formas de viver ali que você fala, cara, como que a pessoa consegue no meio dessa situação? Né? Então, eu já estive em favelas, eu já estive na África, enfim, né, em favelas grandes lá também, e aí você via um negócio que você falava, caramba. Tanto que um dos maiores momentos de felicidade da minha vida que eu senti foi, juro, gente, eu fiz uma ação no Quênia por uma ONG que o meu marido faz parte, e eu tava com um colega e a gente tava indo para uma escolinha, assim, acho que é a segunda maior favela do mundo, assim, e aí o nível de tudo é péssimo, né? Mas a gente passou por um campo, que seria um campo de futebol, e tinha milhões de crianças, e crianças, assim, já sem pais, tudo, né? Só que, assim, eles vieram até a gente num nível de felicidade absurdo, e eram várias crianças, e elas abraçaram, fizeram uma roda, eu e ele, a gente, assim, sabe quando você começa a sorrir, você fala, cara, eu não devia nem estar, eu me senti até meio estranha na hora. Eu falei, você tô sorrindo numa situação super caótica, sabe, triste, as pessoas não têm comida, não têm água, não têm nada, mas a felicidade deles é algo, assim, absurda, sabe? Então você fala assim, cara, tem uma coisa diferenciada, né? Lógico, eles talvez não tenham parâmetros como nós de vida, então para eles é aquilo, né? Nunca viu nada além daquilo. Mas ainda assim, sabe? Você vê uma coisa assim, você fala, caramba, né? Então, existe eu acho que um fator aí que, né, o livro traz, né, genético, que faz com que essas pessoas olhem de uma forma diferente, como o Henrique falou, né? Então, acho que não pode dizer, claro, que ele até traz no livro, não é só isso, mas eu acho que também isso diferencia, porque algumas pessoas, né, que no estudo da criança que a Valéria trouxe, agem de uma forma e outras né, de outra, né? Tem alguma coisa que já vem da nessa constituição nossa, né? Então, eu queria só trazer isso que eu acho que vale, que é interessante. Vivi, você ia falar alguma coisa, Vivi? Não sei se chegou a abrir. Não, só complementar, né? Quando se fala em felicidade, até pelo que você comentou, né? Felicidade é uma palavra muito subjetiva, né? Que a felicidade, esse exemplo que você deu no Quênia, né? Esses dias eu vi um vídeo, acho que é naquela Razões para Acreditar, eu não sei se foi nessa página, mas um vídeo de um jornalista conversando com umas crianças no sertão. E aí falando de presente de Natal. Ah, o que que você... Aí a menina pediu, sabe o que? Gente, eu quase tive um treco. A menina pediu um fogão para colocar, que ela não tinha, ela morava com o pai, duas crianças, uma de 8 e a outra eu acho que de 10 no máximo. E elas cozinhavam num fogareirozinho na rua, assim. E aí, presente de Natal de uma criança, ah, eu queria ter um fogão. Então, assim, e é isso. Quantas pessoas, né, têm uma vida social, financeira magnífica e têm, né, se sentem sós, são tristes. E aí vem um questionamento muito também social, né? Como pode? Essa pessoa tem tudo, né? As pessoas me perguntam muito isso, né, em relação ao meu trabalho. Mas como pode, né? Como se explica a pessoa que é rica e ela é depressiva, mas a depressão não está ligada ao financeiro, né? Claro que para algumas pessoas sim, né? Um baque financeiro, o social ele está muito ligado, é óbvio, né? Que uma pessoa que não tem condição de buscar um psiquiatra, não tem condição de se nutrir, né? Falando de alimentação mesmo, é claro que vai afetar, mas não é uma
correlação direta. Então, quer dizer que todo mundo que tem dinheiro, tem uma vida saudável, pratica esporte, come bem, é feliz. E aí, essa é a questão, né, da felicidade, né? O que que é felicidade? Até o amor, se a gente pensar nessa linha de raciocínio, as pessoas se assustam às vezes, né, quando alguém diz, nossa, eu te amo, eu amo você. Algumas pessoas, ué, eu tive até um caso muito recente na clínica sobre isso. Nossa, né, eu ouvi um eu te amo, que esquisito, porque a pessoa também, nossa, o eu te amo tem que ser algo magnífico. Gente, você pode amar sim um amigo, você pode amar sim um colega de trabalho, você pode amar sim atitude, né, carinhosa. Então, assim, mas a pessoa, primeiro que não, né, não está acostumada, então ela cria um universo, assim como a felicidade. Nossa, felicidade é o êxtase. Não, felicidade pode ser você na janela vendo um passarinho lá se banhar numa pocinha d'água. E aí entra as práticas, né, de mindfulness, e que é para trazer essa regulação, né? É só isso, só complementar. Henrique, fica à vontade, Henrique. Nossa Senhora, Viviane falou umas coisas tão bacanas aí que eu eu até já esqueci. Lembrei que eu ia falar. Que a Ana Paula estava falando questão puxou um pouco para o lado da compaixão, né? E eu só queria dar um testemunho aqui, que eu assisti uma aula uma vez e o professor estava falando o seguinte, que essa questão da gente fazer o bem para os outros, por que que fazer o bem para os outros faz bem para a gente? Porque o sofrimento, e aí ele falando, né, que o sofrimento alheio nos causa sofrimento. E que é cientificamente provado isso, né? Se você joga imagens assim de pessoas sofrendo, de tragédia, né? Igual aquela foto da menina do Vietnã correndo e tal, todo mundo olha aquilo ali e sente dor, né? Mesmo que momentaneamente. Então, assim, você vê um mendigo na rua, por mais indiferente, por mais anestesiado que você já esteja, mesmo que inconscientemente, isso te afeta, né? Então, assim, quando você estava lá no Quênia, lá, onde que foi no Quênia, né? Quando você estava lá no Quênia e via aquela pobreza geral, né? Aquela coisa, aquela falta de condição e tal, aquilo ali te toca. E aí, quando você vê que você consegue ajudar, que você consegue fazer alguém sorrir e tal, isso ameniza o seu próprio sofrimento, né? Por isso que fazer bem para as pessoas faz bem para a gente, né? Porque o sofrimento da pessoa faz mal para a gente. E aí, eu te queria falar uma coisa que a Vivi falou aqui, que agora eu confundi aqui, mas deixa, que a Vivi estava falando? Bom, deixa. A Vivi Mas, falou um negócio aí que eu ia complementar, mas aí agora as ideias se entrelaçaram aqui e aí danou-se. mas olha, Daqui a Henrique, pouco lembra. eu vou até complementar uma coisa que você falou, que também foi um professor que ele fez uma vez eu olhar para uma perspectiva diferente, que fez eu mudar o olhar quando eu estava lá, inclusive, né? E eu acho que depois dessa fala desse meu professor também mudou pro resto da vida. E quando eu vi aquilo, claro, a gente vai com esse olhar, porque obviamente a gente tem coisas que eles não têm. A gente sabe da gravidade disso, eu não sei se eles sabem da mesma forma como a gente, mas eles sentem, né? Sentem fome, enfim. Mas quando ele jogou essa, e ele jogou um exemplo, não foi essa situação, né? Foi bem antes de eu ter ido para lá, que ele falou assim: quando você vê uma criança, sei lá, na favela brincando, né? O que que isso te traz? Aí você trouxe, né, Henrique? Naturalmente a gente já fala assim, caramba, né? Naquelas condições, a gente tende a olhar para esse olhar de sofrimento, né? Mas quando a gente vê uma criança brincando, ela tá brincando. E muito provavelmente ela tá feliz brincando ali. Então também existe essa questão do que está no nosso olhar, né? Claro, isso não quer dizer que essa criança não passa por sofrimentos, obviamente que sim, e deve ter situações por trás daquilo, mas naquele momento, naquele instante, ela está né, nesse momento presente, na atenção plena, e vivenciando uma experiência que está trazendo para ela, talvez, né, felicidade, né? Então, eu acho que até bobo isso que eu vou falar, mas eu reparo muito assim, criança, animais, né? Eu tenho dois pets,
E é engraçado que eu vejo eles contemplando o simples, né? Meus sobrinhos, eles gostam. Ele pode dar um brinquedo mais caro, mas você der uma caixa de papelão, eles se divertem muito mais, né? Então, assim, eu acho que existe uma coisa do treino do olhar, né? E do coração também, né? Então, ele até traz, né? Acho que eu não sei como ele colocou, não lembro agora, mas eu acho que esse treino da mente, do coração, do olhar, de estar mais presente, ajuda a gente também a ver de uma outra maneira as coisas. E eu penso um pouco também sobre, não sei se vocês fazem isso, mas eu faço muito uma checagem minha, assim, em situações onde eu tô numa espiral de sofrimento. E aí eu falo, caramba, aí eu paro para olhar numa outra ótica. Porque senão a gente vai, é levado, né? É muito comum isso acontecer. Mas quando a gente sai dessa espiral e se deixa de desidentificar com esses pensamentos, com as emoções, sabendo que elas são passageiras, e que na verdade elas estão presentes porque a gente alimenta isso e a gente cultiva, né? Ou seja, a gente vai se identificando. Quando a gente consegue fazer esse processo de soltar, de, né, poder olhar de uma outra forma, eu acho que é aí que a coisa realmente muda. E me parece que essas pessoas talvez tenham até uma facilidade maior, elas têm uma resiliência maior, uma flexibilidade maior, já porque elas convivem com esse sofrimento, né? Elas já vivem nessa escassez, enfim. Então, acho que fica, pelo menos para mim, sempre quando eu me vejo, às vezes, e às vezes, assim, depois que eu faço a reflexão, eu falo, caramba, né? Como que eu deixei chegar nesse lugar? Eu trago uma autocompaixão também do tipo, caramba, você também está aprendendo, mas eu tento sempre trazer essas experiências para ressignificar também as experiências que eu estou vivendo, né? Se elas são negativas, tipo, por que que eu estou dando tanta, né, intensidade para isso? E tentar cultivar esses momentos que fazem a vida, né, ter mais sentido, né? Independente se elas trazem felicidade ou não. Elas podem, talvez, não trazer uma felicidade, né, de imediato, mas são caminho para chegar em algum lugar que faz sentido para a gente, algum propósito maior, enfim. Então, eu acho que, principalmente o trabalho, né? As pessoas tendem muito a colocar o propósito no trabalho e se a gente pensar que a gente fica a maior parte da nossa vida trabalhando, trazer um sentido, não necessariamente um propósito grande, mas lembrar sempre por que aquilo ali está contribuindo, né, para o outro e até para a nossa formação, eu acho que muda, né? Então, por muito tempo eu trabalhei num ambiente que eu falei, Deus, como que eu aguentei ficar 7 anos nesse lugar, né? Eu trabalhei muito tempo num banco, no jurídico de um banco, mas eu fazia muito isso, para não ficar pesado, eu olhava, caramba, quem eu estou ajudando, né? Para que eu estou contribuindo? Chegou uma época que eu trabalhava numa área que a minha chefe chegou falando, você está trabalhando para quem? Você está trabalhando para o banco ou está trabalhando para o, né, pro contribuinte final? Porque eu fazia Enfim, acordos judiciais e eu ajudava as pessoas, né, dando desconto, para não, enfim. E eu falei, realmente, eu estou no lado errado, eu só estou do lado errado. Eu falei, então, assim, é isso, né? Eu acho que a gente conseguir identificar, se eu posso ajudar, eu até lembro, falei para ela, mas não estou fazendo nada de errado, estou dando só o máximo do que eu posso dar aqui, que eram os descontos que eu podia dar. Então ela falou, mas não é assim, né? Você nunca chega no máximo. Eu falei, não, mas no meu coração então eu não permito ficar aqui, porque não dá, não faz sentido. Então acho que é isso, né? Mesmo nos lugares que são mais caóticos, desafiadores, a gente encontrar um sentido naquele lugar e de como a gente pode levar o nosso melhor de alguma forma, né? Pelo menos para mim faz muito sentido. Mas é Me, interessante me a fez, gente. me fez lembrar do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Uhum, E sim. é isso, né? A vida, na verdade, é o tempo inteiro, né, gente? A gente buscando sentido para as coisas. Uhum. Mas eu acho que é interessante a gente perceber, né, que realmente a felicidade, claro, cada um vai ter o seu conceito, mas você se percebe muito feliz quando você está no momento presente. Todas essas situações aí, a criança brincando com o papel, o gatinho ali também, você dá um brinquedo pro gato, o gato só quer a caixa, né? É, eles estão lá curtindo o aqui e o agora. Eles não estão pensando no que vai acontecer, ai, Exato. se comparando. Então, como pode uma pessoa com dinheiro, né, não estar feliz, como se a nossa validação fosse o cifrão, e é assim que a gente aprende muitas vezes, né? E como pode também uma criança no Quênia ser feliz? E pode também, né? Tudo é possível. E eu vejo muito isso que o Henrique trouxe, né? Ai, a gente ser compassivo com o outro. Porque somos todos humanos, né? Estamos todos no mesmo barco. E no fundo, eu acho que, aí é a minha visão, né? Eu acho que a gente é tudo um mesmo, sabe? Toda essa energia é uma conexão. E claro, se você tá bem, eu tô bem também. A gente sente essa energia boa. E quando alguém não está, você quer fazer algo, né, para aquela pessoa sair daquele sofrimento, porque a gente também já passou por isso.
em circunstâncias diferentes, então a gente também quer ajudar. Eu acho que isso é inato da nossa essência humana, né? O mamífero, como a gente aprendeu aqui. Então, é muito bom a gente saber disso, que a gente tem essa capacidade de, né, fazer a gente encontrar um caminho mesmo, que a gente está no comando da gente. É isso. Sabe, Valéria, me fez lembrar uma fala do padre Fábio de Mello. Uma vez ele colocou no Instagram e viralizou. Tudo dele que ele coloca viraliza hoje, né? Mas na época era bem assim, talvez nem tanto. Que ele falou assim: no sofrimento, até o seu inimigo compadece. Né? Sim. Então, acho que realmente, né? No final das contas, claro, a gente tem as exceções, né? A Vivi sabe que tem casos aí que, né, talvez a pessoa, ao ver o sofrimento do outro, vai ter prazer, mas no geral, eu acho que o ser humano, ele tá para isso, né? De Uhum. contribuir, ele traz a ideia da competição e da colaboração, e eu acho interessante até mesmo quando tem as comunidades, né, os grupos, né? Então, quando a gente até estuda aprofunda a compaixão, ela também pode ser perigosa no sentido de quando eu me coloco tanto no grupo, até quando ele traz no livro, quando eu não vejo essas diferenças e respeito que são diferentes, né? É quando a gente vê os times de futebol, exemplo, né? Ou até política. Então, quando você se associa a um grupo, e ali você luta pelos seus iguais, você vai defender com unhas e dentes. Mas também ela pode ser perigosa no sentido de afastar o outro que é diferente, por pensar diferente, ter ideias diferentes, né? Então, acho que também traz para esse lugar. Acho que a gente pode até começar a trazer aqui, né, para essa parte que a Luciane estava querendo falar, da comunicação, né? Mas eu acho que existe esse olhar também que a gente precisa ter hoje, né? Principalmente nos dias de hoje, do cuidado das relações, né? Porque as relações é um ponto extremamente importante quando a gente pensa em felicidade e bem-estar. Né? Então, hoje a gente vê, né, os números, né, da questão. Acho que depois da Covid isso aumentou muito e foi piorando, né, do isolamento social, as conexões que não são mais presenciais, né, são mais, enfim, né, ou por mensagem às vezes, né, até ele fala, né, quando você ainda tem uma imagem, tipo, que nem aqui a gente em vídeo, quando tem o tom de voz, quando tem alguns elementos ainda melhora. Mas essas coisas foram se perdendo muito, né? Então, as gerações de hoje, elas vão sofrer muito mais, assim, as que estão vindo agora. Acho fantástico alguns países, eu parei muito para pensar sobre isso, né, sobre proibir, né, o celular até os 16 anos, que força, né, tem alguns países, inclusive, que estão voltando ao telefone, né, tirando o celular para poder, inclusive, ouvir a voz, para poder entender que, né, a fala, a expressão nossa, a comunicação, ela não é só, né, é o que a gente fala, mas o tom de voz, né, a parte, né, da comunicação, né, não verbal. Então, acho que eu trouxe para esse lugar aqui, mas para juntar aqui que a Luciane trouxe, mas eu acho que as relações são pontos que estão se perdendo, né? Acho que a gente tem também se colocado muito nesse lugar, não sei vocês, mas há uma facilidade, né? A gente, ao comunicar dessa maneira, a gente não sai da nossa casa, mantém a gente no nosso certo conforto, mas há uma diferença, né? É gostoso estar aqui com vocês, é super gostoso, a gente consegue falar com pessoas, né, bem distantes. Mas quando a gente se conta no presencial, tem uma outra pegada. Eu acho que todo mundo concorda com isso. No começo, eu até falo assim, algumas pessoas que não querem sair, falam, gente, eu já me vi várias vezes. Não dá vontade de sair, mas quando a gente sai e vai, depois a gente fala assim, ainda bem que eu saí, né? Então acho que também tem esse lugar aí que a gente talvez tenha que, né, explorar. E como está as nossas relações, né? Somos seres sociais, a gente busca, né, essa proximidade com o outro, né? Então, acho que esse é um outro ponto que tem muito a ver com felicidade. E claro, quando a gente fala, né, de se envolver com as pessoas, relações que fazem a gente se sentir bem, né? Então, acho que também é outro ponto que ele traz no livro e é bem importante. E aí, não sei, Luciane, você quer trazer essa parte que você queria falar da comunicação? O que mais me interagi assim, com a questão da comunicação é exatamente isso, né? Essa, essas mudanças, né, na forma de comunicar e essa forma de que, às vezes, muitas das vezes, você tem percebido que as pessoas estão falando para elas, não querem escutar, da mesma forma que o outro também não está falando, então, assim, está faltando uma certa conexão. E quando aqui, né, na comunicação atenta, você volta para esses focos, né, do corpo alerta, do coração sensível e da mente aberta, me fez entender muitas das vezes, quantas das vezes a gente para e começa numa comunicação, numa conversa com uma pessoa, e você está divagando, né? Tipo assim,
tudo bem que é normal às vezes isso acontecer, mas tem acontecido com mais, né, com mais frequência, né? Às vezes, por exemplo, vamos supor no caso de um trabalho, né? Você está numa fase de uma negociação. Você já tem seu ponto de vista, você não está escutando o que o outro está falando, você pode até esperar ele falar, ele concluir, e você volta para. E aí, o que que acontece? Não distorce, porque você não consegue entender nem o interesse, nem a posição da outra pessoa, da mesma forma que o outro não está conseguindo. Eu não sei se são lógico, né? Interfere também a questão do de presencial, as formas de comunicação e o entendimento também, né? Porque essa coisa da gente estar muito ligada, você deve fazer, você deve estar motivado, você deve estar. As pessoas começam a entrar num processo de que eu vou estar fazendo conforme eu esperar, todo mundo me espera. Esquece que lá dentro, genuinamente, você tem alguma coisa para você comunicar que você não consegue. Talvez se você tivesse usado aquilo que está dentro de você, teria conseguido transformar muito mais, ter apresentado muito mais a sua mensagem do que você ficar entrando em performance, né? Performance é a palavra. Tipo assim, hoje, com essa coisa da internet, todo mundo quer performance, quer, quer ser o mais expert em tudo, e às vezes esquece que o mais importante é você ser claro, atencioso, estar presente, estar de coração aberto. Né? Eu vejo que às vezes, por exemplo, até voltado para o lado da compaixão, muitas das vezes eu me deparo conversando com uma pessoa ou tratando, né, buscando uma pessoa para um trato e eu percebo que às vezes aquela pessoa não quer uma caridade, ou não quer que você resolva um problema para ele. Ele só quer que você traga ela para o mesmo nível que você esteja. Que tipo assim, que você tem problemas juntos, que a gente tem como resolver as coisas juntos, que também somos fracos, que todo mundo tem fraquezas. Então, assim, e às vezes falta muito isso, né? Eu acho que a comunicação está muito arrogante ultimamente, assim. Tem causado muita falta de interpretação exatamente por isso, que as pessoas não conseguem se comunicar de dentro, do coração. Então, assim, uma das coisas que eu achei mais importante nesse tópico foi isso, assim. Essa voltar para dentro de si para se conseguir comunicar de forma de verdadeiro e ter esse entendimento. Porque, né, assim, Uhum. esquecer um pouco de performance, Ah, mais ou menos legal. isso. Não, Luciane, nossa, e isso você falou, dá pra gente conversar horas, né? Não sei se alguém quer falar algo a respeito, mas eu lembro no final do livro que ele trouxe, né, o quanto alguns críticos falam em relação à meditação, nessa questão do autoconhecimento, quanto as pessoas podem, às vezes, ficar até mais autocentradas, né, e não se importando com o outro. E eu acho que vai muito também da forma que o Henrique trouxe lá atrás, né, a maneira como a gente já olha para o mundo, e quanto é importante as práticas de mindfulness estarem associadas às práticas de compaixão, né? Para a gente não se perder nesse lugar, né? E achar que a gente, né, pode ser, né, autossuficiente. O que até o livro fala, né, da interdependência, a gente precisa um dos outros, né? Enfim, quem acha que não precisa do outro, então se isola realmente no meio do mato, porque tudo, né? Tudo que a gente faz hoje, a gente depende de outras pessoas, né? A gente está, né, super conectado. Mas quando você fala dessa sociedade de hoje, né, da performance, da produtividade, isso vai tirando a gente, né, dessa essência, porque visa sempre ter mais, né, e nunca é o suficiente. E uma vez eu li num livro, gente, por incrível que pareça, né, acho que a gente pode dividir a nossa vida em várias saúdes, né, e a saúde financeira sempre é uma coisa que eu tive problema, assim, né, no sentido de não ser tão boa que nem meu marido. O marido dele é ótimo nisso, mas eu sou péssima. E ele falou, começa a ler uns livros a respeito, e aí eu li um livro que é um bem fininho. Ai, fugiu o nome, gente, mas depois eu falo para vocês o nome dele. E numa parte do livro eram dois homens milionários ricos e um começou a trazer que ele precisava mais, mais, mais e aí o outro chegou e falou para ele assim: "Mas quanto vai ser suficiente para você?" E esse quanto vai ser suficiente ficou para mim para tudo, né?
quanto a coisa que eu quero, que eu tô querendo cada vez mais vai ser o suficiente? Vai ter um suficiente? Qual que é esse suficiente? Essa é uma pergunta muito importante pra gente fazer, assim, né? E às vezes eu questionava meu marido, né? Ele tem, né, um valor, por exemplo, a parte do dinheiro para ele é um valor, assim. Eu achava, falava, caramba, não que eu não queira dinheiro, acho que todo mundo precisa, todo mundo quer, né? Ainda mais pelas coisas que a gente tem sonhos que dependem do dinheiro, né? Então, por isso que tantas pessoas ricas talvez não sejam tão felizes, porque não é só o dinheiro, né? Mas é o que a relação que eu construo com a vida e com essas coisas que eu tenho, né? Então, quando comecei a olhar para essa pergunta, eu comecei a me questionar para várias outras coisas, né? Não só o dinheiro, que obviamente é um elemento importante e tem sim um pouco a ver com felicidade, mas eu acho que tem um estudo que fala que existe um teto. Eu acho que se passou disso, a pessoa já não encontra muito sentido no dinheiro, porque você já tem tudo. Você não precisa, você pode comprar o que você quiser, né? Mas a questão é o sentido. Ainda volto, né, para ele do sentido, ao que a Valéria falou do autoconhecimento. Mas é uma pergunta que ficou nesse livro, e eu lembro de uma outra coisa também que ele falou, que pegou muito. Quando a gente vê essa sociedade da competição, eu vejo que algumas pessoas entram nesse lugar pela dor. E ele atribuiu muito essa ideia de que quando você busca as coisas pela dor que te causaram, né, então, sei lá, alguém foi, né, um grande FDP na sua vida, e você quer se tornar melhor para provar para essa pessoa que você, né, superou, que você está bem. Mas no fundo foi motivado pelo ódio, pela raiva. E mesmo que você alcançou esse lugar, você não vai estar feliz. Porque no final das contas, não mudou aquilo que aconteceu lá atrás com essa pessoa. Né? Então, acho que são coisas que vieram para mim muito assim. Eu falava, cara, faz muito sentido. Né? Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, voltando para a saúde, eu falo assim: eu sei que é difícil ir pelo amor, mas acredite, é muito melhor pelo amor do que pela dor, né? Foi o caminho que eu comecei lá atrás, até entender o amor que eu tenho hoje por cuidar de mim, né? Então, acho que são algumas mensagens que eu queria deixar, assim, que eu acho que conversam com isso e fazem a gente refletir esses lugares que a Luciane trouxe, né? Eu acho que a sociedade vai levando a gente para esse lugar. Eu acho que há muitos interesses por trás para fazerem isso, né? Principalmente hoje nas redes sociais. Eu acho que quem está por trás das redes hoje quer mais que isso aconteça, porque obviamente isso move bilhões para essas pessoas, mas ao mesmo tempo traz um prejuízo danado para as pessoas que não olham ou questionam essa questão, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente tem as pessoas que se preocupam com isso, né? Países que falam, opa, gente, né, até os 16 anos, tira isso dos jovens, né? Porque acho que a Vivi está vendo muito mais, eu vi nesses 5 anos, e já via no atendimento nutricional, mas o impacto está chegando nas crianças e adolescentes, né? Então, são os futuros, né, adultos. Então, a gente repensar um pouco isso. Henrique? Opa, aí você voltou no tema, que era o que eu tinha esquecido de falar lá da fala da Vivi lá. Que a Vivi, ela citou o exemplo da moça que queria um fogão, né? E isso é um exemplo, um grande exemplo de como a felicidade hedônica também é importante. Porque a satisfação das nossas necessidades básicas, ela é uma felicidade hedônica, né? Assim, a sua felicidade, no caso dessa moça, a felicidade está dependendo de um fogão. Então, assim, é importante, tem a felicidade hedônica tem a sua importância, assim, você conseguir colocar seu filho numa boa escola, você ter um ambiente onde você vive, ser seguro, né? Isso tudo, né? Você ter um acesso à saúde, isso é muito importante. E isso é um tipo de felicidade que depende de fatores externos. Aí você citou, Ana, o estudo, né, que fala da questão de a partir de um certo momento o dinheiro não traz tanta felicidade. O estudo é mais ou menos o seguinte: ele diz que para quem tem uma renda até US$ 5.000, né, de zero até, do mínimo de dinheiro até US$ 5.000, um aumento da renda gera um aumento significativo do índice de felicidade, de bem-estar, de satisfação. A partir de US$ 5.000, um aumento da renda cada vez mais vai gerando um aumento menor no índice de satisfação e de felicidade. Entendeu? Então, assim, se você ganha US$ 2.000 e tem um aumento de R$ 1.000, seu índice de satisfação vai aumentar muito. Mas se você ganha
US$ 20.000 e ganha mais US$ 1.000, a variação do seu nível de felicidade é muito pequena. E a gente pode ver isso claramente no exemplo do fogão. Se a pessoa ganha um fogão, ou ela tem acesso a um fogão, isso vai gerar uma felicidade enorme nela. Agora, se o cara que é milionário, ele troca lá o jatinho dele de um jatinho para um jatinho um pouquinho melhor e tal, não sei o quê, isso vai gerar uma felicidade para ele, mas essa felicidade vai ser menor e vai ser mais efêmera. Mas isso não significa que tem a mesma natureza do questão do fogão. Essa moça que ganhou o fogão, ela vai ter a felicidade vai ser muito intensa, mas a partir do momento que ela integra o fogão na vida dela, o fogão já não faz tanta diferença. Aí agora ela vai querer uma panela melhor, vai, vai querer um micro-ondas, né? Que é a questão da felicidade hedônica, né? Mas ela tem sua importância. É isso. É legal, Henrique. Obrigada por trazer isso do bem melhor do que eu. Mas isso tudo mostra como nós somos seres em falta, né? Sempre falta. E eu acho que esse momento que a gente traz pro agora, que é o que a Valéria falou agora há pouco, que eu trouxe. Então, até mesmo quando a gente vê crianças, que nem eu falei dos animais, o fato de a gente observar isso já é um momento contemplativo. Eu acho que se a gente conseguir trazer mais momentos de contemplação ao momento presente, seja a gente fazendo ou só observando, porque também há uma beleza no observar. Eu, gente, sou uma pessoa que observo muito. Eu adoro ficar observando e vendo outras formas, né, de ver a vida, pelo olhar de outras pessoas. Hoje, pela psicologia, e eu não sei para viver, mas é até uma forma de viver outras vidas que eu não viveria, né? Então, acho que essa escuta atenta que a Luciene estava falando, ela é tão importante, a gente poder dar esse espaço de escuta para o outro. A gente só precisa entender as dificuldades que a gente tem em alguns momentos de escutar. Né? Quando você falava, Luciene, me fez pensar assim: há pessoas que eu tenho dificuldade de escutar, porque tem muitas histórias atravessadas, às vezes, com essas pessoas. A gente tem situações que às vezes faz com que a gente crie esse bloqueio. Ou quando o livro fala, né, a gente carrega as nossas verdades e crenças e impede que outras formas, né, de ver o mundo, né, possam existir, né, então, coexistir, na verdade. Então, acho que cabe para a gente essas reflexões também, até para a gente, né, ver, né, o caminho que a gente está tomando, se é um caminho que faz sentido para a gente e caia nesse lugar que ele traz aí da felicidade eudaimônica no sentido de um aperfeiçoamento nosso, né, eu acho que vai para essa direção. Acho que caminha também para a questão da autorrealização de alguma forma. Acho que não tem como a gente se realizar se no outro também não se realiza. Não faz sentido, né? A pessoa, sei lá, chega no topo e tá lá sozinha, né? Que lugar que ela conquistou, né? Então, não sei. Quando a Vivi fala isso, eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro que não estão felizes. Assim como eu já participei de cursos também, né, nesse sentido, e eu via, cara, galera com grana e não tá bem, né? Então, assim, acho que é um ponto para a gente, né, sei lá, refletir e até mesmo reavaliar nas nossas vidas, né? Como a gente está caminhando. Eu acho que é isso, né, gente? Acho que esse capítulo é bem rico, assim. Nossa, daria para falar só de cada encontro de um tópico aqui, porque, enfim, é um assunto bem interessante. Só Mas uma é coisa que isso. eu Ah, pode gostaria de falar, Bui. complementar, dessa coisa do quanto é importante realmente a gente ter esse propósito, né? Da gente se levantar da cama com um propósito. O que faz dar sentido à minha vida? Né? Que é muito lá quando a gente vê, e a gente já comentou aqui, né? As pessoas que vivem mais tempo. Quando você pega aquele documentário lá das Zonas Azuis, todas as zonas têm isso. Tem a comunidade, tem um ajudando o outro e tem essa coisa de um propósito pessoal. Então, eu vejo que as pessoas hoje em dia estão com muito medo da IA, né? Ai, vai roubar meu trabalho. Enfim, vai sair muito trabalho, é óbvio, vai ter um remanejamento, mas eu acho que cada vez mais isso vai levando a gente a voltar a se encontrar em grupos. Não sei, me vem isso, Exato. sabe? De Valéria, ter pensa igual. mais essa conexão, porque é um equilíbrio. Eu posso falar com a Ana, que não está em São Paulo, talvez, posso falar com a Vivi, que está lá no outro país. E isso é fantástico, eu acho maravilhoso essa conexão. Mas também a gente pode ter esse contato pessoal. E eu acho que os grupos, enfim, grupos, vão crescer nesse lugar, da Exato. gente, como se a gente estivesse retornando à nossa essência, não é?
porque é todo Sim. mundo muito isolado, cada um com si, aí ia resolvendo tudo. Mas, cara, ela não é um humano, e a gente precisa dessa coisa do toque, do estar perto, Sim. e o grupo fortalece, né? Então, eu não vejo nada ruim, não, eu acho tudo muito Eu bom. também não acho. Na verdade, eu Muito acho que, bom. inclusive, é que assim, as pessoas que conseguem enxergar da maneira como a gente está enxergando, são as pessoas que vão ter que ajudar a direcionar para essas pessoas que talvez É, estejam isoladas. Eu acho que é começar a trazer essas pessoas também, a gente ter essa sensibilidade de enxergar isso e conseguir também trabalhar isso, não só nós como adultos, mas até mesmo as crianças. Poxa, eu vim de uma época, eu acho que vocês todos também, e isso existia na escola, né, de sim. pessoas isoladas. Eu lembro que eu sempre fui aquela pessoa que eu não gostava disso. Eu tentava trazer todo mundo para todo mundo se conhecer, todo mundo ser amigo, porque não fazia sentido. Para mim, até hoje, assim, não faz sentido uma pessoa não estar bem e eu estar perto dela, né? Então, eu acho que isso faz parte de todos nós. Eu acho que se eu falo isso, tenho certeza que todos vocês falam assim, não, eu concordo com isso. E eu acho que a IA, ela só é mais uma fase que a humanidade está passando, assim como foi a Revolução Industrial. Todo mundo ficou com medo de ver, as máquinas estão entrando, eu vou perder meu emprego. Na verdade, vai ter um remanejamento, né? E apesar, né, às vezes eu vejo alguma coisa, eu nunca aprofundei, mas às vezes eu vejo que nem o Elon Musk, né? Que ele traz muito essa questão da tecnologia para ajudar a humanidade. Eu acho que, de um lado, existe uma parte dele realmente querendo ajudar. Eu acho que tem outras questões também não muito boas, mas Uhum. enfim. Mas eu acho que é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas possam voltar a ter tempo para viver a vida e não só, né, Sim. entrar nessa espiral de trabalhar que nem uns loucos para poder pagar conta, né? A gente entra nesse modo de sobrevivência, né? Não sei. Eu penso que nem Como você, que a Valéria. Eu gente acho que vai poder saber. fazer como que você pode ter um autoconhecimento se você não se aquietar? Se Sim, você não observar a si mesmo, se você não abrir esse espaço, não tem como, é. gente. Não tem, né? Tem E aí, momentos essa para. coisa do, ai, tem que fazer, é rápido. Você não tem tempo para nada. Então, acho que é muito isso que você traz, né, Ana? De a Sim. gente também alertar e ajudar as pessoas a terem essa outra, olhar de uma outra perspectiva, né? E Uhum. observar o quanto isso é positivo para que a gente possa voltar a trabalhar a nossa própria essência, estar no Sim. grupo, se conectar mais com as pessoas. Isso é tão Conectar com a maravilhoso, natureza também. Inclusive, no livro ele né? Com a fala. natureza, muito, sim. Uhum, Eu vi, olha, até um detalhe que eu lembrei agora, eu tive num congresso de nutrição, já faz acho que uns 2, 3 anos, e uma das palestrantes trouxe um estudo bem interessante mostrando o quanto estar em contato com a natureza mudava a nossa microbiota da pele. E aí, inclusive, assim, hospitais que colocam janelas ou imagens da natureza, o quanto isso melhorava, né, a recuperação do paciente, o bem-estar. Então, acho que a ideia é que a gente volte para o nosso natural, né? A gente está mais artificial do que inteligência artificial. Eu acho que a ideia é voltar para a nossa natureza, né? Que é das relações, que é estar com a natureza, que é viver em comunidade, né, em colaboração. Então, acho uhum, que é isso, uhum. né, gente? E aqui é É, uma forma da gente trazer, né, É, essa ideia de comunidade, né? Então, exatamente. Foi que. muito, muito prazeroso estar aqui com vocês, viu? Já vou dizer aqui, eu Ah, legal, adorei o Valéria. grupo, adorei as nossas trocas, adorei ouvir vocês. Foi muito, me trouxe muita felicidade. Ai, que bacana, Imediata. Valéria. muito bom ouvir isso, Valéria, muito bom. E Que é um bom. encontro que realmente, né, a gente chega de um jeito e sai de outro, né? Uhum, Cada uhum. encontro, ele dá uma mexida. E eu acho que vai também de encontro ao que a gente vem falando. Claro que Sim, virtualmente, mas assim, estamos conectados, né? Hum. sim. Isso é muito Ó, Gente, Muito bom. eu também adorei, assim, além de ter sido um espaço, assim, de estudo, né, de crescimento intelectual, o encontro também foi muito rico, né? O encontro é Uhum. muito rico. Assim, vocês são pessoas fantásticas que agregam muito, assim, que trazem muita felicidade, assim, para mim, assim, para interagir com vocês, assim, foi ótimo. para nós, viu, Henrique? Falo que a É para reciprocidade nós. aqui é verdadeira e que a Ah, gente possa aí, o ano que vem, né? Acho que a gente já vai fechando hoje aqui, Uhum. mas dar continuidade. Acho que a comunidade está aberta para, enfim, vários movimentos. A gente já está há um tempo aí, mas é difícil. Até mesmo, vocês veem, olha como é difícil, às vezes até no online, né? Então as pessoas estão tendo dificuldade no presencial, mas quem sabe até mesmo um dia a gente pensar em algo presencial. Acho que a ideia é tentar trazer as pessoas para ficar em volta da fogueira. Eu sempre falo assim, acho que essa É, ideia de sentar isso. em volta da fogueira Uhum. é algo que as pessoas querem, porque elas querem ouvir, querem falar, e faz muito sentido, né? É a ideia das Blue Zones, né? Então, é isso.
Então, obrigada, gente. Não, a Obrigada, gente já gente. pode começar a pensar no próximo livro, né? Olha, Tava eu ia pensando dar uma nisso, sim. indicação para vocês. Eu ia dar uma indicação, Hum. porque assim, eu já estava há muito tempo querendo comprar esse livro. Aí eu sou muito fã do Rodrigo Santoro, gente. E eu, assim, né, Eu ele ia fez o falar livro. isso Memórias agora. lá. Uhum. Ele colocou o livro do Milagre da Atenção Plena num post dele. Ah, Aí eu falei, gente, poderia ser o próximo livro. Aí eu falei, bom, se o pessoal topar, poderia ser o próximo. Eu até comprei por causa dele, mas já estava na minha listinha. Mas eu falei, como é talvez pode Milagre da ser. Atenção Plena? Isso eu não vi. Do Tina Han. E esse Ah, livro, acho que ele não tem muito tempo que ele foi lançado, hum. mas eu coloquei na minha lista. Tem uma lista de livros que não sei se um dia eu vou terminar eles, mas estava lá. E aí, quando eu vi o Rodrigo Santoro postando, eu falei, depois desse filme bárbaro que ele fez, né? Uhum. Gente, maravilhoso. Eu Aí eu vi falei, não, ontem, eu ia falar desse filme hoje para vocês. Assim, eu ia falar, não, quem não viu pode ver que é maravilhoso. não, maravilhoso. A atuação de todos, a dele, Eu ele só fala vi muito o de atenção primeiro plena. trecho do filme dele, ele, só ele, né? Aí com o menino. Depois eu vi que cortou para um outro, aí eu não sei o que aconteceu, eu parei de assistir. E eu achei na minha cabeça que eram histórias isoladas, sabe? Mas não é, né? Não, Não é? Lindo, 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 lindo. lindo. Aí eu Recomendo. vou Assim, voltar a tem tudo a ver assistir. até com o que a gente está falando aqui, tem tudo a ver, né? Então, Ótimo. pode ser o próximo. A gente joga lá no grupo, acho que pode ser uma ideia boa para o ano que vem. Legal. Uhum. Perfeito, gente? Obrigada. Muito Então, bom, gente, gente. Beijo. Valeu. feliz Feliz Um bom Natal para sábado todo para mundo. Feliz vocês. Feliz Ano Natal, Ano Novo. Novo. Para Tudo de bom para todas. vocês, gente. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Hum.